Primeiramente, muito obrigado. Queria me apresentar para o pessoal que está chegando. Como eu disse, vão trazendo todo mundo aí. A gente vai ter um papo aí de 40 minutos com o Davi, diretor de operações da 99. A gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre a pandemia, sobre ações que a empresa tem realizado. Vai ser bem bacana o papo. A gente aqui do Instituto Ethos, para quem não conhece, é uma organização com mais de 20 anos que reúne um grupo de empresas que está liderando essas discussões sobre inovação, sustentabilidade, os novos negócios, e a gente quer sempre trazer um novo modo de fazer negócios, né? E nada como um momento de crise, de desafios, para fazer a gente repensar uma série de questões. Meu nome é Leonardo, eu vou estar aqui conduzindo essa conversa com o Davi. Davi, mais uma vez, em nome do Ethos, de todo mundo que está assistindo, muito obrigado mesmo pela sua participação, pelo seu tempo. E antes de tudo, Davi, da gente começar o nosso papo, eu sempre estou convidando as pessoas a se apresentarem. Como é que você chegou a ser diretor de operações da 99? Como é que foi sua trajetória? Essa é uma empresa que eu sou super fã. Vocês, além de ser super parceiros, têm sido muito inovadores nos negócios, né? E a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre você, claro, antes de falar da empresa. Como é que você chegou até aqui? Legal, né? Então, eu já tenho quase 20 anos de carreira, né? Nem vou contar tudo aqui, senão, enfim, vamos consumir muito tempo. Fica 40 minutos só para isso. Pois é, mas assim, basicamente, a minha formação, eu tenho uma formação técnica, eu sou engenheiro de computação, né? Me formei lá na Poli. E eu comecei minha carreira trabalhando em empresas de tecnologia e de telecomunicações. Depois eu mudei para consultoria de gestão, né? Trabalhava com projetos de estratégia e etc. E aí eu fui fazer um MBA fora, eu fui estudar lá na escola que chama Wharton, né? Lá nos Estados Unidos, fiquei 2 anos fora. E eu sempre gostei muito, né? Mesmo depois de ter entrado em consultoria, tecnologia. Opa, voltou? Tinha cortado. Enfim, sempre gostei muito, não, né? Estou ouvindo bem. Estamos ouvindo bem. Desses temas relacionados à tecnologia, à inovação, né? E durante esse período lá, a gente tem um summer job. Eu fui trabalhar em Venture Capital, né? Eu fiz um summer aqui num fundo brasileiro, que fazia parte de uma rede mundial. Aí, depois do MBA, por vários motivos, eu voltei para a consultoria, fui trabalhar em consultoria de estratégia lá no BCG. E depois de mais ou menos 1 ano e meio, resolvi fazer uma mudança para a área de negócios, né, para General Management. Então, eu fui trabalhar numa empresa de óculos, chamada Luxottica, dona da Ray-Ban, da Oakley e tal. E aí eu fiz a minha transição, que é o que o pessoal chama aí de P&L Management, né? Depois de fazer uma fusão com um player aqui, né, eu era a pessoa cuidando desse projeto de integração pós-aquisição. A Luxottica era o maior player, ainda né, o maior player global nesse setor de óculos, e tinha comprado uma empresa maior que ela aqui no Brasil, então fiz esse grande projeto. E aí eu comecei a migrar, né? Eu passei a cuidar da Business Unit de Ray-Ban aqui no Brasil, e foi super interessante, né? Aí eu comecei a ver, enfim, ser responsável pelos resultados, cuidar também, entrar na parte de marca, que era uma coisa nova para mim, então foi muito bacana. E mais para o final, eu fiquei um pouco mais de 5 anos lá. Eu estava responsável por canais digitais e também por projetos de transformação digital, né? Como eu te disse, até pelo meu background de tecnologia, eu sempre gostei disso. Mas eu via que, apesar de eu estar, né, liderando esses projetos, eu ouvia aquelas histórias de inteligência artificial, né? E para mim parecia uma coisa meio do outro mundo, né? E eu comecei a ficar meio preocupado de ficar obsoleto, né? E aí surgiu essa oportunidade na 99. Na verdade, eu estava na licença paternidade da minha terceira filha, né? Pensando um pouco o que fazer da vida. E eu fui convidado para conversar por um headhunter, né? Eu achei que era uma conversa muito bate-papo, do tipo, deixa eu conhecer você, sabe aquele pessoal, né? Que é mais para no longo prazo. E no final ele falou, olha, tem uma vaga para você. Eu falei, que empresa é a 99? Aí eu pensei, muito honestamente, cara, 99, essa empresa foi destruída já pelo nosso concorrente aqui, né? Nossa, sim. Eu pensei comigo mesmo, se esse cara tivesse me falado no telefone, sinceramente, acho que eu não teria nem vindo para esse almoço aqui, né? E aí eu pensei, óbvio, não falei desse jeito, mas falei, puxa vida, né? Mas por quê, né? Essa empresa está num momento delicado, né? Eu falei, não, mas a 99 recebeu um aporte de $200 milhões. Eu falei, nossa, sério, né? E como eu tinha feito esse meu Summer in Venture Capital, eu sabia que até então o maior case, né, de investimento de VC aqui no Brasil tinha sido um aporte de $50 milhões no Buscapé, que depois foi vendido por $300 milhões para a Naspers, né? E eu falei, nossa, mas é muito, né? É 4 vezes o investimento do Buscapé. Eu falei, quem investiu isso?
E aí ele me respondeu, foi o SoftBank e a Didi. Eu falei, o que é Didi? Aí o cara falou, olha, é a empresa que comprou a operação da Uber na China. Eu falei, nossa. Aí aquilo me Só interessou, isso. né? E aí eu fui muito nessa perspectiva de ter uma experiência de hypergrowth, que é ser possibilitada por isso. Lá no começo da 99, eu até achava o pessoal um pouquinho abraçador de árvore demais, no sentido, né? Era muito forte cultura, o purpose. Mas aí, com o passar do tempo, e agora eu tô quase 3 anos, eu fui realmente positivamente contaminado por isso, né? E hoje, realmente, uma das coisas que mais me move é realmente essa ambição da gente transformar a mobilidade, né? E de ser um disruptor que está trazendo um impacto positivo para as pessoas, né? Então, isso é um pouquinho da trajetória. No começo foi uma loucura, né? Eu entrei pré-unicórnio, então a gente teve um crescimento absurdo. No primeiro ano, acho que foi 800% de crescimento, né? E depois da aquisição, muita coisa mudou. E foi para mim muito interessante, que nem eu falei para você, na empresa anterior, eu era a pessoa tocando a fusão, né? Do lado do comprador. E aqui eu era uma pessoa que fazia parte do time adquirido. E, enfim, foi muito interessante ver também como a Didi levou a sério essa questão cultural, né? E como que eles estão tentando, e acho que conseguindo ser um player global que consegue começar operações menores até greenfield em outros países, né? Agora a gente está no México também, em outros países da Latam, né? Então, assim, em grandes linhas foi um pouco essa a trajetória até aqui, né? Não, fantástico. E eu gosto muito de ouvir a história das pessoas, porque, enfim, a gente está aqui nessa ideia da live de poder compartilhar histórias, né? E cada um tem uma história fantástica para compartilhar. Acho que muitos já se passaram por esse desafio de você, poxa, será que eu vou para aquela empresa? Ela está num momento complicado e as coisas mudam muito rápido, né? Ainda mais no setor de tecnologia, tudo muda num segundo. E uma coisa... desculpa, não só para comentar que é interessante, né? Imagina, por favor. Naquele momento, eu mesmo, né? Eu tive aquele preconceito de falar, nossa, né? Que isso? Ninguém tinha ouvido falar de unicórnio, né? E é muito interessante que passados aí alguns anos, agora já, não vou dizer que é normal você ter unicórnios, mas você tem vários outros casos. E acho que a 99 acabou ajudando, óbvio, né? Essas empresas viraram unicórnio por mérito próprio, mas ajudou o ecossistema a acreditar que sim, é possível ter isso também no Brasil, né? E hoje é comum até, enfim, não só eu, mas outras pessoas, vira e mexe a gente tem conversas com os nossos amigos aí da indústria mais tradicional, digamos assim, que tem interesse de vir para esse mundo de startup, né? Agora passou a ser também uma experiência muito bacana, até para executivos mais senior, que tiveram carreira em multinacionais, a ter uma vivência em startup para entender como é que funciona esse negócio, né? Então, eu acho isso também, eu acho um tema legal. Não, fantástico. E a gente vai retomar isso ao longo da conversa, mas eu queria pegar o gancho que você puxou do aporte que foi feito na empresa, obviamente, tornou-os uma multinacional. E, enfim, acho que assim, ninguém estava preparado, obviamente, para um momento como o que a gente vive hoje em dia. Não era impossível estar preparado. Porém, eu queria saber do lado de você. A gente teve conversas muito interessantes com Ambev, Natura, empresas que também têm operações na China, em outros lugares. E nesses lugares, obviamente, a notícia e os efeitos das notícias chegaram primeiro, claro. Como é que isso foi para vocês na 99, uma empresa de tecnologia, lidar com essas informações lá fora e aqui no Brasil, nesse primeiro momento? Como é que vocês enxergaram, como é que vocês definiram uma estratégia com base nessa experiência lá de fora? Olha, de certa forma isso ajudou a gente, né? Porque em um momento inicial, fora da China, e era até normal aquilo, né? Existia, assim, um certo ceticismo quanto ao impacto que isso teria em outros países, né? Até mesmo por a nossa empresa ter vivido isso lá no headquarter, e lá o lockdown foi muito pesado desde o começo, né? A gente já sabia de várias medidas e como que, enfim, o vírus era muito agressivo, né? E estava se espalhando e as medidas muito pesadas que estavam sendo tomadas. Isso meio que preparou a gente quando a gente começou a ver que estava chegando na Europa. A gente falou, esse negócio, existe uma chance muito grande de chegar no Brasil. Então, não vou dizer que a gente estava 100% preparado, porque é diferente quando esse negócio realmente chega. E eu vejo o tema do Covid-19 como um grande Black Swan da década, talvez até do século, né? Mas, digamos assim, foi virar a chave para nós, foi uma coisa que, de certa forma, eu acho que a gente estava um pouco mais preparado do que a média do mercado, né? Então, a gente aprendeu muito com ações que foram tomadas lá,
tanto dentro da empresa quanto no ecossistema como um todo, né, para ajudar, enfim, os passageiros, os motoristas. Óbvio que não dá para copiar o que é feito lá, a gente precisa adaptar para a realidade do Brasil, mas aquilo com certeza absoluta ajudou a gente, né? Sim. E eu não sei, aqui é um chute, mas eu imagino que das grandes empresas, o setor de vocês, né, de transporte, provavelmente tenha sido mais afetado, junto com o varejo, obviamente, mas a gente vê as grandes cidades completamente vazias nas ruas, né? E como é que é essa questão dessa diminuição massiva, óbvio, a gente quer que isso seja retomado o quanto antes, mas tem tido um impacto, imagino eu, no caixa de vocês muito grande. Pensando num olhar de operações que você lidera, como lidar com um desafio tão gigantesco assim? Olha, assim, né, foi até contando um pouco do que aconteceu, né? Literalmente, em 2 semanas, as premissas do nosso negócio, elas foram viradas de ponta cabeça, né? Isso que você falou, você via as fotos, né, do antes e depois, acho que várias pessoas viram, em todos os países do mundo, né, os principais países, aqui no Brasil não foi diferente, e de repente você tem uma queda de demanda substancial, né? Como você readaptar os seus objetivos? E para a gente aqui o segredo, eu acho que o que funcionou muito bem é que, assim, é verdade que o mundo mudou, mas teve uma coisa que não mudou, que foi a missão da empresa, né? Então, a nossa empresa, a missão é to make a better journey, né? Fazer uma melhor jornada. E aí, nesse momento, o que significa, foi a nossa reflexão interna, né? O que significa fazer uma melhor jornada? Olha, significa a gente ajudar a sociedade a passar por esse período de pandemia da forma mais segura possível, né? Então, o que a gente fez, a gente basicamente, num primeiro momento, isso até é uma coisa que pode parecer um pouco contraditória, né? A gente viu, falou, olha, nesse momento que é a coisa mais segura possível, as pessoas ficarem em casa se elas puderem. Então, a gente se uniu a um grupo de empresas e a gente foi um dos líderes de um movimento chamado de Estância Salva, né? E aí era até que eu falei contraditório, porque você abriu o nosso aplicativo lá no começo da pandemia, né? Muitas pessoas ainda estavam vendo o que estava acontecendo. E um aplicativo de mobilidade tinha um pop-up enorme falando assim, fique em casa. Né? Fique em casa. Então, mas a gente foi exatamente isso que a gente fez, não foi segmentado, foi para todo mundo. E eu lembro que naquele momento até teve discussões internas, né? Algumas pessoas do nosso time falando, olha, eu acho que a gente deveria fechar o app, né? Nós somos uma empresa que ajuda a pessoa a ir do lugar A e do lugar B, e a gente está em um período de restrição de mobilidade, vamos fechar o nosso app, né? E aí a resposta, né, depois dessa conversa interna, foi que não. Por quê? Porque o que a gente acredita, assim, tem algumas pessoas que elas ainda precisam sair de casa, né? E essa decisão de sair, ela foi tomada muito antes de escolher se ela vai de 99 ou não. Em um cenário como esse, a gente acredita que a nossa plataforma, até por uma questão de setting, né, estrutural, ela oferece um risco de contágio muito menor, por exemplo, do que você ir para um transporte de massa, né? Lá você está exposto, sei lá, numa área de 2 metros quadrados, a um risco N para N, né? Então, são várias pessoas ao mesmo tempo. Antes das máscaras, ainda pior, né? As pessoas viradas face to face ali, né? E dentro de um carro da 99, você tem, basicamente, um motorista ali no canto, virado para frente, né? E você pode sentar do outro lado. Então, enfim, por definição, você já tem um risco reduzido, né? E aí, o que a gente fez foi o seguinte, falou, olha, vamos parar de fazer incentivos, então você não vê cupons da 99 mais, né? Óbvio, a gente não está fazendo isso. E vamos usar esse dinheiro, reverter para ações de impacto para a sociedade, para ajudar, né, as pessoas que precisam ir. Então, a gente fez uma série de doações para os governos, para ajudar, por exemplo, profissionais de saúde a se moverem. Né? Então, o dinheiro que antes ia para você, para mim, como incentivo, desconto da 99, está indo em corrida grátis para as pessoas que efetivamente estão na linha de frente aí do combate da pandemia. E, ao mesmo tempo, ações que vão reduzir ao máximo o risco de contágio dentro do carro, né? Então, a gente tem ações de usar tecnologias avançadas para fazer a desinfecção dos carros, distribuição de máscaras. Então, tem muita coisa rolando e foi muito natural para a gente. A gente conseguiu em pouquíssimo tempo virar a chave e focar nessas coisas que, enfim, ajudam quem precisa nesse momento, né? Então, foi um pouco isso. Legal. Tem até o comentário da Silene aqui, que todos os funcionários da empresa dela, quando saem de casa, usam 99. Que bom, hein? Validação está no consumidor, né? Mas eu queria abordar, achei muito interessante, vocês lançaram uma grande campanha que aborda diversos
pontos, que é a corrida contra o corona, né? Primeiro que o nome é fantástico. E eu queria pegar o primeiro ponto que para mim acho que é o mais importante, que eu tenho abordado com as outras empresas, falando para os colaboradores do 99, né? Que eu acho que se você não resolver dentro de casa, não tem negócio, né? Queria que você explorasse um pouquinho as ações que vocês têm feito com os colaboradores da 99, destacando a questão que eu vi que é a mais interessante no meu olhar, que é a questão de auxílio psicológico. A gente está num momento muito delicado de todo mundo ter dúvidas se vai ter emprego daqui a 3 meses, se a economia vai girar, não vai. Então, como é que tem sido essas ações? Como é que você tem sentido, como diretor, também o clima interno dos colaboradores? Legal. Até para contextualizar um pouco, né? Antes, eu vou falar disso, obviamente, né? Mas o que a gente fez? Logo no começo, a gente colocou um home office obrigatório, tá? Então, hoje a gente tem 100% das pessoas em casa. A gente fez algumas outras ações, que nem quando as pessoas ainda estavam no escritório, vacinação contra a gripe, né? Então, a gente fez, acho que foram mais de 300 vacinas lá. E também a gente distribuiu alguns kits, alguns não, né? Um para cada funcionário, kits de higiene, né? Com máscara, daquela do tipo TNT, né? Também álcool gel, etc. Então, coisas mais estruturais para ajudar as pessoas realmente nesse momento. E aí, a gente tem uma série de medidas, né? Então, tem aí um health check, um pulse check. O RH faz, e eu particularmente também tenho tido uma constância muito grande de conversas com as pessoas do meu time, para ver como é que elas estão se sentindo. E é muito variado, né? Tem algumas pessoas que estão se sentindo super bem dentro de casa, né? Fazendo home office. Já tem outras pessoas que, enfim, estão tendo que se adaptar porque não tem a cadeira ideal, ou, enfim, não tem um ambiente adequado para poder trabalhar. E tem umas pessoas que realmente estão passando dificuldade, até mesmo psicológica, né? E tem muito a ver também de, às vezes, estar em um ambiente em que ela não estava acostumada, né? Então, enfim, até mesmo as pessoas que têm filhos, né? Tem uma pressão muito grande, é isso que eu te falei até do meu caso pessoal, de você, de repente, tá acontecendo a reunião, mas o seu filho precisa estudar, ou ele tá te chamando, então, o que fazer, né? E é muito difícil, porque não tem um momento de tranquilidade que a pessoa pode sair, dar uma volta, enfim, né? A pessoa tá dentro de casa. Então, tem essa iniciativa do auxílio psicológico, né? Então, a gente tem, junto com o RH, o RH tem feito um trabalho incrível, né? Enfim, as pessoas não se sentem coagidas, né? E tem certo uma blindagem também de quem está passando por dificuldade. E a gente tem visto que esse serviço está sendo bastante utilizado, né? Então, enfim, infelizmente, acho que é natural nesse momento que algumas pessoas têm uma dificuldade maior para se adaptar, né? Legal. Eu acho que a gente tem visto essa preocupação muito forte, assim, o reforço das lideranças dentro das empresas, né, tem sido muito importante nesse sentido de até acalmar os ânimos mesmo, né, a maioria das reuniões que eu tenho feito, a gente passa por Vim para outro lugar, desculpa. Para quem não está em São Paulo, está caindo uma chuva torrencial no momento, a gente pede desculpa, mas de qualquer maneira, a nossa ideia, acho que com os colaboradores, é sempre essa preocupação maior da liderança estar envolvida, né, de estar dando essa resposta rápida para as pessoas dentro da empresa. Mas, de qualquer maneira, por outro lado também, vocês têm um modelo de negócio muito peculiar, praticamente único, né, de uma relação muito de parceria com os motoristas, né, e eu queria que você pudesse explorar um pouquinho, né, acho que foi uma das primeiras notícias que saiu também de grandes empresas, a questão daquele fundo de 10 milhões, né, que a Didi disponibilizou. Qual que foi o resultado dela? Ela está ocorrendo? Como é que se desdobrou essa questão do fundo? Então, ela está acontecendo, na verdade, um fundo que é disponibilizado, né, para motoristas que são efetivamente diagnosticados com Covid, e também aqueles que são colocados em quarentena por um médico, né? Então, assim, eu não tenho os números aqui super atualizados, aí depois a gente pode até pedir para o pessoal lá, claro, enfim, que eles tenham os números certinhos, mas sim, esse número esse valor está sendo utilizado, né? Então, assim, infelizmente, assim, a média da população, a gente está vendo os números e alguns motoristas estão sendo impactados com isso, né? Mas, assim, infelizmente não é um número muito grande, né? Assim, comparado com a nossa base de minoria de motoristas, é uma minoria, né? Que a gente tem. Mas isso está acontecendo, sim.
E eu achei bem bacana também a questão que vocês desenvolveram toda uma metodologia de descontaminação dos carros, né? Que vocês estão testando em algumas praças. Isso também tem tido um impacto bem interessante. Então, até para explicar para o pessoal, né, o que a gente fez? A gente tinha uma preocupação muito grande, realmente, de redução o máximo que a gente puder do risco de contágio, né? Então, uma das iniciativas importantes é essa de descontaminação dos carros. E o que a gente fez? A gente procurou uma empresa que faz desinfecção hospitalar, tá? Então, eles usam uma tecnologia chamada névoa seca, a mesma tecnologia usada em hospitais da Europa, aqui no Brasil também já está sendo utilizado nisso. Então, existe um líquido, né, que ele, enfim, é certificado pela Anvisa, ele realmente destrói o vírus, e existe uma máquina que pulveriza esse líquido na escala de microns, né? Então, é uma escala menor do que o vírus. E aí, ele vira uma névoa, né? A gente coloca aquilo dentro do carro, você consegue ver lá, enfim, né? Esse negócio rodando. E ele cria uma camada protetora invisível que tem um efeito residual de até 72 horas, né? Então, assim, explicando mais ou menos o conceito, fica uma camada realmente daquele produto, né? E é como se você tivesse assim um campo minado para o vírus. Como as partículas são muito pequenininhas, menores do que o vírus, então, sei lá, se entra uma pessoa ali e respirou e tem um vírus, o vírus toca e a membrana do vírus explode em contato com aquela substância, né? Então, assim, é óbvio, né? Uma coisa que a gente faz questão de dizer, não é que você vai entrar no carro da 99 e está protegido ali pelo vírus, não é isso, né? Você tem espirrar no rosto do outro, aquele negócio ali não tem substância que coloca. O pessoal agora vai ficar no 99 o dia inteiro. Exatamente. Não, mas assim, a gente sabe, enfim, tem lá os estudos, os laudos técnicos, né? Que mostram que esse efeito residual é verdadeiro, né? Então, a gente aumenta, como se a gente tivesse uma barreira adicional para reduzir a propagação do vírus, né? E além disso, tem outras coisas, né? Principalmente depois que o governo brasileiro passou a recomendar o uso de máscaras, a gente fez uma compra de 550 mil máscaras, né? Para distribuir para os motoristas. A gente já começou essa distribuição. E, enfim, fora isso, tem uma série de ações educacionais, né? Explicando tanto para o motorista como para o passageiro como fazer sua própria máscara, explicando, enfim, né? Medidas do tipo, entrou no carro, olha, senta do lado oposto ali do motorista e abra a janela do veículo. Então, assim, com ações educacionais, ações concretas aí de desinfecção e de máscara, a gente acredita realmente que vai ter um impacto real de redução do risco de contágio, né? E essa ação, assim, de descontaminação, hoje a gente está presente em 10 cidades, acho que são 13 centrais de descontaminação, né? Então a gente já descontaminou mais de 25 mil carros até agora, e a gente ainda está em fase de escalar essa solução, né? Então é uma coisa realmente para ter um impacto estrutural mesmo, né? Fantástico. Essa até acho que é uma iniciativa, acho que a maioria das pessoas talvez nem tenha ouvido ainda, né? E é muito legal poder saber que vocês estão também inovando nesse sentido, né? Todo mundo conhece, se não trabalha, conhece alguém que trabalha de 99, né? Então acho que passar essas dicas para adiante, né? Essa questão educacional vocês têm feito principalmente pelo app, como é que vocês têm feito essas ações? Então pelo app mesmo, né? A gente faz através do aplicativo, né? Então a gente tem os nossos canais ali e manda push communication, né? Tem, óbvio, tem as landing pages lá. E para os motoristas a gente tem outros canais também. Tem, por exemplo, um canal que chama, que é o nosso podcast, então chama Papo de Motora. Então a gente tem um podcast específico para os nossos motoristas e lá a gente fala, tem algumas edições já que trataram sobre sobre o Covid, né? Logo no começo a gente trouxe alguns especialistas para falar um pouco sobre o que estava acontecendo, quais são as melhores práticas, enfim, né? Fantástico. Esse podcast eu não conhecia, vou dar uma ouvida também nele para conhecer. Não sou motorista, mas é sempre bom conhecer as novidades. Estou mudando aqui de ambiente, aqui, você até me desculpa. Agora está acabando a chuva aqui, eu acho que é melhor para a gente falar, mas desculpa aí, pessoal. São os efeitos colaterais aí da... eu falei, quem não está em São Paulo, está caindo uma chuva torrencial por aqui. Mas dá para ouvir? E peço desculpas aí. Bem aqui? Tá perfeito. Não, antes estava fazendo muito barulho, achei que o pessoal não ia conseguir ouvir a conversa, mas tá bom. Imagina. Bom, a gente abordou, né, um pouquinho sobre as ações que vocês têm feito para os motoristas, para os colaboradores, você comentou, né, na questão do governo de doar, né,
para funcionários que têm cargos que não pararam, corridas, né, para eles. E eu queria destacar duas ações que eu acho que, para nós que somos consumidores e usuários da plataforma, que são as ações que vocês têm feito para a sociedade, né? Principalmente a questão de... você comentou no início da conversa sobre ter uma cultura de abraçar a árvore, eu acho que você foi contaminado um pouquinho, mas são duas ações que eu acho realmente fantásticas, que é a questão de doação de corridas, né, ou de descontos para poder ajudar, né, na questão de bancos de sangue, né, então da pessoa poder doar sangue, e também para a delegacia da mulher. Acho que principalmente esse último, até casando um pouquinho com ações que a gente tem conversado, por exemplo, com a Natura, obviamente as pessoas estando em casa mais tempo em relação à violência contra a mulher, de violência doméstica, são casos que têm aumentado. Então, vocês poderem doar corridas até a delegacia da mulher, acho que tem sido uma iniciativa fantástica. Eu queria que você também explorasse um pouquinho como é que tem sido isso. E uma pessoa que não sabe, como é que ela deve fazer? É simplesmente colocar o endereço da delegacia mais próxima e essa corrida automaticamente? É assim que funciona? Então, que nem você falou, infelizmente, né, com a quarentena, a gente teve um aumento de casos de violência contra a mulher, né? Na cidade de São Paulo, por exemplo, esses casos aumentaram em 30% e a gente vê no Brasil inteiro também acontecendo isso, né? Enfim, você coloca em convívio pessoas, enfim, que têm um comportamento agressivo com as mulheres e infelizmente isso está acontecendo. Então, a 99 tinha começado essa iniciativa no Carnaval, né? E aí a gente viu a necessidade de estender, então nós estendemos essa iniciativa. Como é que funciona? Tem 180 delegacias da mulher no Brasil e todas elas a gente usa uma tecnologia chamada geofence, né? Então a gente, dentro da nossa plataforma, faz um desenho em volta daquilo. Então, a mulher que precisar ir na delegacia num momento como isso, não precisa colocar voucher, não precisa fazer nada. Então, você coloca o endereço, automaticamente você tem, né, essa corrida, enfim, grátis para poder fazer essa denúncia, né? E, enfim, infelizmente, a gente tem um número aí, né, também, algumas centenas de casos aí até durante esse mês. O lado positivo é que talvez essa ação ajudou essas mulheres a fazerem essas denúncias e saírem de uma situação de violência, né? Então, está acontecendo e, enfim, a gente acredita que está ajudando as pessoas nesse sentido, né? E para a questão dos bancos de sangue, funciona da mesma forma? Então, aí o que acontece? A gente fez uma parceria com diversas cidades. Hoje a gente tem parcerias com hemocentros em 10 cidades do Brasil, né? E até hoje eu recebi, a gente começou faz pouco tempo, na verdade, né? E até hoje a gente já teve mais de 5.500 doações, né? Então é muito bacana, até considerando que por causa da pandemia as pessoas, enfim, não estavam pensando em doar sangue, que talvez seja um momento até que existe uma necessidade maior pela sobrecarga nos hospitais, né? Seja pelo Covid ou as pessoas que estão lá, né? E assim, até é legal, não me lembro exatamente qual mas tem alguns desses hemocentros que você vê o número de doações antes e depois da ação, assim, é muito desproporcional, né? Então ajudou realmente a incentivar as pessoas a irem lá, né? Isso é muito bacana. Mas tem muita coisa acontecendo, né? Tem muitos outros casos também. A gente fez uma doação em corridas de 4 milhões de reais em corridas para os governos, né? Sempre com os governos. E a gente acredita que o governo... são 18 governos, às vezes a gente faz com o governo estadual, às vezes com as prefeituras, e a gente acredita que eles conseguem identificar a maior necessidade. Então tem vários casos, né? Em Minas Gerais, por exemplo, o governo está usando isso para fazer entrega de medicamentos para grupo de risco, né? Então, em vez da pessoa ter que ir lá numa farmácia popular, na verdade, existe um profissional que leva nessas casas, né? Então, são 20 mil famílias em 25 cidades lá que estão sendo impactadas por isso. Outro exemplo muito legal em Porto Alegre, né? É que os agentes de saúde, eles estão indo na casa de idosos para vacinar contra a influenza, né? Então, óbvio, em vez do idoso ir lá no posto, que é um lugar que talvez as pessoas estão indo por causa de sintomas do Covid, né? Então, são 30 mil idosos em situação de vulnerabilidade que podem ser impactados aí. E um outro exemplo recente também bem bacana que surgiu no Rio de Janeiro, que é para levar as mães de volta da maternidade com seus filhos recém-nascidos, né? Então, a ideia é que nos próximos 2 meses, com essa ação, a gente consiga impactar 8 mil mães e seus bebês para elas voltarem para a maternidade, né? Então, é muita coisa que está rolando. Tem algumas até, enfim, que eu mesmo não sei todos os detalhes, mas
é muito bacana de ver realmente, né? Eu tinha, Eu tenho até uma dúvida, como você disse, é uma série de iniciativas que até fica difícil de acompanhar. Vocês têm algum tipo de núcleo que está liderando? Como é que internamente está sendo? Porque, assim, obviamente, o cenário muda a cada dia. Claro. Então, vocês têm algum grupo de trabalho? São iniciativas espontâneas? Como vocês têm organizado Olha, como internamente? funcionou? Que nem eu falei, né? A gente mudou completamente a empresa de ponta cabeça, né? Até então, os nossos objetivos olha, vamos fazer tantas milhões de corridas ali, nossa, eficiência, etc, etc. E basicamente, a gente voltou toda a energia, né, do time de operações da empresa como um todo para essas ações, né? Então, o grupo de trabalho é a empresa inteira. Então, a empresa inteira agora está mobilizada. A gente tem esse formato de squads, né, que é famoso aí nas startups, Sim. enfim. E, enfim, tem líderes, e isso surgiu meio que espontaneamente, né? Alguém começou a ver o negócio de máscaras, aí virou o líder daquele squad, surgiu o piloto da desinfecção, o negócio começou a dar muito certo, a gente viu o impacto, escalou a nível nacional, e aconteceu assim com várias iniciativas, né? Então, a gente meio que se organizou muito rápido nesse formato de squads, e hoje a empresa inteira está mobilizada para poder fazer acontecer essas ações, né? Então... Legal. Acho que esse é um exemplo que fica legal para empresas que não são, talvez, do tamanho da 99, mas para as pessoas se inspirarem, né, nesse sentido de que cada uma pode ter uma ideia e tocar, né? Nem necessariamente, acho que nessa hora de pandemia, de crise, não necessariamente precisa ser o melhor projeto do universo, né? A gente estava falando, a primeira live foi com a Ambev, e eles falaram, pô, a gente pegou a nossa embalagem da garrafinha mini PET para fazer o álcool gel, assim, era o melhor produto do mundo? Não, mas era o que tinha, assim, de colocar na rua rápido, né, e eu acho que isso fica uma inspiração para as pessoas, né, de cada uma pode, dentro da sua habilidade, da sua expertise, né, pensar em alguma coisa de como ajudar, né. Relevante. Esse é um momento, assim, né, que eu acredito que é um teste para a nossa liderança, né, eu acho que nem eu comentei, esse daqui é um evento que não deve se repetir. Então, as decisões que a gente está tomando agora vão ser julgadas ao longo do tempo, né? A gente vai ficar contando, talvez, por um bom tempo, de que aconteceu durante aquela época do corona, né? E eu acho que a gente está indo no caminho certo de realmente ter um foco em impacto, né? Uma coisa que eu sempre digo para o meu time. Não é só, vamos fazer essa ação aqui. Não é só anunciar, a gente tem que ter certeza que aquilo está realmente chegando na ponta e ajudando as pessoas, né? Uma reflexão até que eu fiz mesmo, pessoalmente, com o meu time, até recentemente, que nem eu falei, eu entrei no começo pela experiência de hypergrowth, né? Então, sempre fui uma pessoa muito celebrando, nossa, 99 cresceu não sei quantas vezes, né? Desde a época lá que eu entrei até agora, acho que a empresa cresceu 40 vezes, né? E agora é o momento de ter uma conexão com o usuário, né? E aí a gente vê as histórias, né? Você vê o drama humano, ou as dificuldades que as pessoas estão passando. Então, assim, é emocionante de ver esse tipo de coisa que está acontecendo lá na ponta, né? As pessoas que estão usando, enfim, esses vouchers e tudo que eles estão fazendo é incrível mesmo, né? Vai além de, enfim, realmente uma coisa que é admirável, né? De ver o que muitas das pessoas estão fazendo, os profissionais de saúde estão se colocando em risco, né? Às vezes risco até a própria família, e para poder ajudar, enfim, quem está contaminado ou quem tem uma situação mais vulnerável, né? Então Sim, sem dúvida. Acho que tem sido a parte positiva desse cenário extremamente negativo, né? Que é a nossa integração, a nossa colaboração, todo mundo se unindo, né? Aqui no exemplo pessoal, minha esposa está grávida e temos utilizado bastante aí a 99 para... Eu fui ver o meu último ultrassom do meu filho, né? Então, assim, são coisas que... imagina, né? Se não tivesse alguma coisa nesse sentido, como é que a gente estaria nesse momento, né? E eu acho que cada empresa, cada pessoa dentro das empresas tem um papel a cumprir nesse momento que é olhar no sentido de colaboração, de que pode fazer alguma coisa, né? Todo mundo pode fazer alguma coisa. E eu queria que você, assim, a gente já está caminhando para o final dos nossos 40 minutos, o que você acha, num sentido mais de, acho que de
exercício de futurologia, o que você acha que vai ficar para 99 de todo? Quando passar, e alguma hora vai passar tudo isso, o que você acha que vai ficar para 99? E para você como pessoa também, acho que é importante. Como aprendizado é isso, né? Acho que realmente ter ainda mais forte essa questão do nosso propósito, né? Que, na verdade, a gente tem uma solução que é para ter um impacto positivo na vida das pessoas, né? E uma coisa que eu acredito, assim, as coisas não vão voltar exatamente a ser como eram, né? Eu acho que, assim, o fluxo do rio, ele mudou, né? Você pega aqueles rios lá da Índia que muda e não sei o quê, etc. Isso já aconteceu. Então, não adianta querer voltar ao que era antes. Acho que a gente precisa, acho que um dos aprendizados, assim, a gente precisa abraçar essas mudanças, né? E crescer com isso. Eu acho que não vai voltar a ser o que era antes. E assim, os aprendizados que a gente está tendo agora, né? Olha, vamos ter um foco muito maior na questão de a redução de contágio, elas vão continuar sendo importantes por um bom tempo, né? A gente espera que, enfim, venha uma vacina, mas não vai vir em meses, talvez vai vir só na metade do ano que vem, ou sabe, sei lá quando. Então, até lá, a gente vai ter que realmente colocar esforços para continuar fazendo tudo isso que a gente vem fazendo, né? Eu acho que eu acho que essa é uma coisa importante. Uma coisa a nível pessoal para mim que eu fiquei pensando bastante, que eu acho que é uma mudança que pode vir para melhor, né? Que é o seguinte: eu vejo essa crise como uma crise que ela meio que abalou os céticos e negacionistas, né? A temporalidade do Covid, ela é muito imediata, né? Então, enfim, tem grandes lideranças aí até mundiais que estavam negando aquele negócio ali e, passou um mês, você vê os impactos nas ruas, né? E isso para mim tipo um grande wake-up call aí, né? Um presságio também para uma outra ameaça que é essa questão do clima, mas que tem uma temporalidade completamente diferente. Eu espero que isso desperte nas pessoas uma percepção de que se a gente não fizer alguma coisa agora nisso, essa conta vai chegar, né? Então, acho que todo mundo entendeu que, enfim, esse tipo de ameaça que a gente tem, né, para a nossa sociedade, ela é real. E eu acho que espero que de uma forma positiva desperte, né, essa consciência nas pessoas de que, enfim, a gente tem outros problemas muito importantes que a gente precisa começar a agir agora também, né? Então eu vejo isso de uma forma positiva para ajudar a mudar como as pessoas veem esses riscos, né? Não, fantástico. Acho que é muito mais do que eu esperava ouvir. Pegando o gancho dessa última questão, a gente sempre tem como fazer diferente, né? Não é só uma questão de parar de produzir ou parar de fazer, não é isso, é repensar, colaborar. Todo mundo tem ideias muito boas nessas áreas e a gente tem algo para fazer, né? É uma questão de assumir de que existe, né? Existe a crise, existe o problema e a gente pode fazer algo juntos, né? E isso acho que também fica o recado particular meu aqui nesse sentido e colaborando com o que você colocou. Eu gosto de ser super justo com o tempo, a gente chegou nos nossos 40 minutos e eu queria, assim, de coração agradecer, Davi, eu acho que você ajudou bastante a nos inspirar, trazer uma visão diferente, legal, de uma pessoa que é de operações, que talvez a pessoa só vê muito a parte de engenharia por trás da coisa, mas tem uma parte humana muito importante também. Eu queria agradecer mesmo você, todo mundo da 99 que nos ajudou a colocar no ar. Se você quiser deixar um recadinho final para as pessoas que estão assistindo, que depois vão assistir, vai estar em todas as nossas plataformas daqui a uma semana que vem. E como é que as pessoas fazem para acessar essas informações, atualizações sobre os projetos da 99 aí nos próximos meses? Obrigado mais uma vez, Davi. Obrigado você. E olha, puxa, a minha mensagem final é realmente vamos usar esse momento, né, que é um momento delicado, para fazer uma reflexão para que a gente saia disso, enfim, né, como uma versão melhor da gente mesmo, né? Eu sei que é difícil no dia a dia, que nem eu comentei eu mesmo, né? Tem aqui os 3 filhos em casa, a esposa também que trabalha, mas eu acho que é o momento da gente olhar para dentro para buscar refletir sobre esse momento e ajudar a gente a ser melhor no futuro, né? Então, eu acho que é isso. Quanto às ações da 99, eu convido vocês aí a seguirem o nosso Instagram, né? A gente tem outros canais no Facebook, no LinkedIn. E aí lá vocês conseguem ver tudo que a gente está fazendo, basicamente, né? Então, é isso.
E talvez Maravilha, Davi. a ultimíssima mensagem é, né, que realmente a 99 super incentiva quem puder ficar em casa, né? Então vamos respeitar esse momento, não é só para a nossa segurança pessoal, mas de todo mundo, acho que é super importante. Mas para questões realmente que são urgentes ou questões essenciais, podem contar com a 99, a gente está trabalhando pra caramba para poder reduzir os impactos aí, né, da forma que a gente consegue. Fantástico, esse foi o Davi Miak, diretor de operações da 99. Muito obrigado, Davi. Uma boa tarde para você e para todo mundo que estiver assistindo. Obrigado, pessoal. Foi um grande prazer. Tchau, tchau.